Glória a Deus! Você já agradeceu por esse dia, um novo dia que Deus te deu? Essa é uma belíssima prova do amor de Deus por mim, por você, e também prova que Ele tem propósitos a serem cumpridos por nós, nos deixando nessa terra para proclamarmos o Evangelho, para testemunharmos desse Evangelho e do seu maravilhoso amor. E eu quero convidar você para nós iniciarmos esse tempo juntos cantando o amor de Deus e despertando o nosso coração para cantar esse amor de Deus. Desperta já meu coração e louva ao Salvador. Nós temos aprendido o hino, o Deus de amor. É o hino 43 do Novo Cântico, um hino que a gente não conhecia, talvez cantasse muito pouco. Eu particularmente estou aprendendo agora. E eu convido você a convidar o seu coração a despertar-se para cantar esse amor de Deus. Nós adoramos a esse Deus de amor em meio à saudade que estamos experimentando por causa de não podermos nos encontrar presencialmente. Abra sua Bíblia no Salmo de número 84. Esse salmo é um belíssimo salmo onde o salmista testemunha da saudade que ele tem do átrio do Senhor, a alegria de encontrar-se no templo em Jerusalém e louvar a Deus. Há uma declaração que deve nos fazer pensar. Ele diz o seguinte: um dia na casa do Senhor, na presença do Senhor, adorando ao Senhor, vale muito mais do que 1000 dias de existência. Salmo 84.
Vamos fazer essa leitura? Salmo de número 84 diz assim, a Escritura Sagrada. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor, Deus dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me a oração, presta ouvido, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é só o escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. A nossa felicidade está no Deus que ouve a nossa oração. A nossa felicidade está naquele que nos deu em Cristo Jesus salvação. E é por isso que a gente sente saudades de estarmos reunidos com o povo de Deus no lugar que Ele separou para nós o adorarmos, o cultuarmos como o seu corpo. Vamos orar e agradecer a Deus pela tecnologia dessa palavra poder chegar ao seu coração, à sua família e você ter esse tempo juntos de adoração. Vamos orar. Pai, nós somos gratos por esse momento que o Senhor separou, demonstrando o teu amor. Em meio à saudade que sentimos, porque não podemos nos reunir como povo, como igreja, podemos falar como salmista, que temos saudades dos átrios do Senhor. Mas Deus, nós queremos te agradecer porque estamos continuamente na tua presença, buscando-te através da leitura e estudo da palavra, o nosso tempo de oração e de louvor a ti. O que também faremos hoje juntos. A Igreja Presbiteriana de Brasília espalhada em seus lares, em seus locais que não o prédio da igreja, mas com o mesmo coração, todos juntos para engrandecer e adorar o Deus de amor. Olha para a nossa vida, Senhor, perdoa os nossos pecados, sustenta-nos por Tua graça e para a Tua glória. Continua falando conosco, ainda vamos ouvir a exposição da Escritura e queremos agora falar contigo cantando cânticos que falam da Tua grandeza, da Tua majestade, do Teu grande amor e da Tua obra de salvação em nosso favor. Em nome de Jesus. Amém. É isso, vamos cantar. Vamos ser conduzidos agora em cânticos que exaltam, que elogiam, que louvam o nosso Deus, mas que também trazem uma mensagem da salvação, a mensagem do grande Deus para o nosso coração. Bom dia, vamos começar cantando alegremente que foi na cruz que vimos nossos pecados serem pagos, foi na cruz que vimos Jesus sacrificar a sua vida e esse mesmo Cristo que vai nos reunir novamente junto com Ele. Longe do meu Salvador, mas da glória desceu, o seu sangue verteu e salvou este pobre pecador. Foi na cruz que um dia eu vi meu
Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim o castigo da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Vamos continuar então cantando que é por causa de Deus, é por causa da paz que Ele traz que podemos nos tranquilizar, podemos depositar sobre Ele todos os nossos problemas, todas as nossas aflições e confiar que Ele nos guarda. Como é bom poder aos pés da cruz depositar este meu fardo examinado de carregar e não ter que andar ansioso de nada senão a Deus tudo levar em grata súplice e oração. E a paz de Deus então mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder aos pés da cruz depositar este meu fardo desalinhado de carregar e não ter que andar ansioso de nada senão sobre ele lançar cada problema, cada aflição. E a paz de Deus então mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder, como é bom saber. Vamos continuar para finalizar dizendo que queremos a renovação do nosso Deus, queremos ser transformados, porque realmente nada do que há dentro de nós é bom e que realmente só mover dele em nós pode nos transformar.
sem dúvida alguma, depois que nós cantamos ao Senhor, nós temos o desejo de ouvi-lo. E nessa manhã nós vamos ouvir a mensagem por meio do nosso irmão seminarista Lucas Miranda, que tem uma mensagem que Deus trouxe ao coração dele, para o nosso coração, sobre o cuidado de Deus, por meio da sua palavra, a corações desajustados. Vamos ouvir com fé, com atenção, pedindo ao Espírito que aplique essas verdades em nosso coração. Bom dia, irmãos. Que a paz do Senhor seja convosco, com a sua família. Que Deus nos abençoe nesse domingo de manhã que se inicia. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no Salmo de número 73. Abra sua Bíblia, reúna sua família, vamos ler a palavra do Senhor e hoje eu vou estar pregando no Salmo 73. E diz assim a palavra do Senhor, acompanhem comigo. Salmo de Asaf. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração, e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido, e a cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir, para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus, e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios, e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração se desfaleçam, Deus é a minha fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Vamos orar? Ó Senhor, nós lemos a sua palavra. Te pedimos agora, Deus, que abra o nosso coração. Que a sua palavra encontre terra boa no nosso coração e dê fruto, Senhor. Que possamos ser consolados e exortados
pelo Espírito Santo nesse momento. E me use apenas como teu instrumento, Deus, para pregar aquilo que vem de ti, somente de ti. No nome do Senhor Jesus Cristo que eu oro. Amém. Você já viu algum ensaio de alguma banda? De qualquer banda? Não sei se você já viu como é que é, mas o que acontece? O que é a primeira coisa que acontece quando você vai no ensaio de qualquer banda? O músico ele vai lá, checa, né, o instrumento dele para ver se está afinado. Se não tiver, ele vai ajustar, ele vai afinar o instrumento dele para ficar bom e perfeito, em harmonia com os outros instrumentos. Bom, a maioria das pessoas talvez não perceba, mas quem é músico consegue perceber quando tem um instrumento ali que não está afinado e sabe como é agoniante ouvir uma música com um instrumento desafinado. Você não precisa ser músico para saber a dor de cabeça de alguma coisa desajustada. Alguma coisa que era para estar funcionando de uma forma, mas aconteceu alguma coisa ali que não está. Não funciona direito, ou às vezes nem funciona. Por exemplo, aquele seu carro, que começou a fazer um barulho esquisito, que devia estar andando reto, mas está desalinhado, e aí você tem que levar no mecânico para ajustar. Ou pode ser aquela corrente, né, da bicicleta que solta ali e aí dá um trabalhão para você ficar colocando no lugar, tudo ali. Se você não ajustar, a bicicleta nem vai andar. Ou quem nunca teve aquele trabalhão de ficar puxando a coroa do relógio para acertar os ponteiros, porque desajustou e o relógio ficou fora do horário. E aí você fica lá um tempão, você sabe como é que é difícil puxar aquela coroazinha. Em algum momento na sua vida, tiveram coisas que ficaram desajustadas e que não estavam mais respondendo como deveriam. Você teve que consertar. Sabe, existe algo que o tempo todo fica desajustado e que recorrentemente precisa de ajuste. É o nosso coração. Isso é tão sério que pelo menos uma vez por semana Deus te chama para se reunir com o povo de Deus em torno da palavra, para Ele ajustar o seu coração. No texto de hoje, irmãos, nós veremos como que isso acontece. Porque o nosso coração, ele fica desajustado com muita frequência. E nós veremos aqui como que faz para consertar isso. O tema de hoje da nossa pregação, nós veremos como acertar os ponteiros do nosso coração. Nós vamos ver isso em 3 partes. E o primeiro ponto é que invejar os ímpios desajusta o nosso coração. Olha aí como é que ele começa. Esse salmo, ele começa com uma afirmação deixando claro do que se trata aqui. Não é um ímpio que está escrevendo. É um crente. Alguém que deposita no Senhor a sua fé e a sua confiança. Ele afirma aí no versículo 1 que, de fato, Deus é bom para com Israel. Irmãos, quando nós lemos no Antigo Testamento tudo que se refere a Israel, nós precisamos entender que isso se refere à igreja hoje. Então sim, você pode ler que de fato Deus é bom para com a igreja, para com o seu povo. E eu quero chamar a sua atenção aqui para você perceber que esse salmo ele vem de um coração de um crente, de um coração que ama a Deus. Por isso eu creio que você também afirmaria que Deus de fato é bom para com seu povo, para aqueles que são limpos de coração, ou seja, que buscam santificação. Então preste atenção nas próximas palavras, porque o que aconteceu com o coração desse salmista pode acontecer com o seu também.
Enquanto no primeiro versículo o salmista constata essa verdade de que Deus é bom para com seu povo, já no versículo 2, algo parece que está errado. Algo parece que saiu do lugar. A expressão quanto a mim, que está aí no texto, ela é bem enfática. E ela aparece algumas outras vezes nesse salmo. Algo ameaçava o coração do salmista. E no verso 3, ele diz o que era. Pois eu invejava os arrogantes. Eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Esse termo usado aqui não é propriamente cobiçar ou desejar. Apesar de cobiça e inveja serem sentimentos que geralmente andam juntos. Mas sabe quando alguém tem alguma coisa e você fica com raiva daquela pessoa só porque ela tem aquilo? Você às vezes nem quer aquela coisa. Ou às vezes você já tem aquilo, mas você só não quer que aquela pessoa também tenha. Isso é inveja. É você ter raiva da pessoa por ela ter aquilo. E ele invejava a prosperidade dos perversos. Prosperidade aqui, no original, é shalom. Você já deve ter ouvido falar dessa palavra antes. A palavra que a Bíblia também fala que é a paz, a completude que Deus dá. Então o salmista, ele tinha raiva dessa paz, dessa completude, dessa alegria que os perversos tinham. E meus irmãos, isso certamente é um perigo para o nosso coração. Talvez já esteja assombrando até o seu coração. Parece que nós não damos muita importância, né? Para pecados como a inveja. Sabe, outros pecados, eles geralmente têm consequências mais diretas, né? Mais concretas. Por exemplo, se você matar alguém, você vai preso. Ou deveria. Se você adulterar, toda a sua família vai ser afetada. O seu casamento, suas amizades, tudo vai ser prejudicado. Se você furtar, você também vai ser preso. Se você mentir, você vai perder credibilidade diante das pessoas, dos seus amigos. Esses pecados, mesmo que você consiga fugir da justiça dos homens, eles vão te trazer muita dor de cabeça, para você conseguir fugir, para você conseguir esconder. No mínimo, vai trazer essas consequências. Mas a inveja parece que não traz tanto problema assim, não é? Se você invejar alguém, você não vai ser preso por isso. Às vezes a gente pensa que, desde que fique dentro da nossa cabeça, que ninguém saiba disso, tá tudo certo, né? Que não vai acontecer nada, que ninguém vai ser prejudicado. Mas a inveja, assim como alguns outros pecados, podem trazer sim consequências muito sérias para a nossa vida. Mas a principal consequência que ela traz é espiritual. Ela desajusta o nosso coração. Assim como aquela correia da bicicleta que sai, que fica desajustada, e a bicicleta não anda enquanto você não arrumar aquilo, não consertar. A inveja, ela prejudica a nossa alma. E a nossa vida espiritual fica travada. Não funciona direito enquanto ficar desajustado. Nós começamos a enxergar as coisas tudo errado. Nós perdemos o foco. Não leve menos a sério pecados como esse. Como inveja, cobiça, pornografia ou pensamentos imorais. A gente pensa que se ficar dentro da nossa cabeça está tudo bem. Não. Não está. Eles vão colocar a sua alma numa escuridão terrível se você não tomar cuidado. A inveja, ela desajusta o seu coração. Você sabe muito bem disso.
É muito provável que você já tenha passado por isso. Talvez você esteja passando agora por isso. A grama do vizinho sempre parece mais verde, né? E é aí que começa o segundo passo. É aí que começa o processo da irracionalidade. Pois a inveja, ela desajusta o nosso coração. E um coração desajustado, ele se torna irracional. Esse é o nosso segundo ponto. O nosso coração desajustado fica irracional. Observe agora como é que o salmista, ele começa a olhar para a vida dos ímpios, como se eles não se preocupassem com nada, né? O que ele coloca aí no versículo 4, para eles não há preocupações, o seu corpo é nédio e sadio. Ou seja, literalmente ele está falando aqui de um corpo gordo. O que ele quer dizer? Uma pessoa próspera, uma pessoa que não passa fome. Pelo contrário, ela sempre tem mais do que ela precisa, a hora que ela quer. Um corpo nédio, né? Uma pessoa sadia. Eles não precisam trabalhar, ou quando trabalham, nem se cansam. São orgulhosos, violentos. Verso 7 fala que os olhos saltam-lhes da gordura, ou seja, são inchados de abundância, sempre prósperos, zombam dos outros. Suas palavras sempre são cheias de maldade. Até contra Deus eles zombam, e as pessoas admiram eles. E como diz aí o verso 10, tem eles por fonte e bebem a largos sorvos, ou seja, as pessoas tomam os ímpios por referência e aprendem com eles. E Deus sabe de alguma coisa? Ou sequer ele existe? É o que eles dizem. Vivem tranquilos. Cada vez mais ricos, cada vez mais orgulhosos. E você também vê isso, não vê? Todo dia. A verdade é que parece sim, que existe gente desse jeito. Pessoas que vivem do jeito que quer e nada acontece com eles. Algumas vivem realmente vidas boas e alegres, com muito dinheiro, satisfazendo seus desejos carnais. E Deus parece que não faz nada. Eles continuam alegres. Você abre lá o Facebook, o Instagram dessas pessoas. É uma semana na Europa, na outra já está na Disney. São pessoas muito bonitas. Se você fizer dieta, malhar todo dia, nem consegue ficar que nem eles. E você sabe do que eu estou falando. Porque você já viu isso, ou porque você ainda vê gente assim, que não está nem aí para Deus. Que muitas vezes até zomba de Deus, mas vivem vidas boas. Se eles fazem coisas erradas, a justiça nunca chega neles. Se eles falam besteira, as pessoas aplaudem e os admiram. Todo mundo quer saber a opinião deles. E parece que não vale a pena ser puro, né? Parece que é inútil fugir da imoralidade sexual. Enquanto você vê colegas seus afundados em pornografia, em todo tipo de imoralidade sexual, parece que não acontece nada. Parece que não vale a pena ser honesto e trabalhar duro. Talvez você já esteja cansado de ver gente que rouba, corruptos roubando milhões. E o que acontece com eles? E foi isso que o salmista sentiu também. O mesmo coração que no verso 1 declarou: de fato Deus é bom para com seu povo, para os limpos de coração. É o mesmo que no verso 13 declara: de fato foi inútil guardar o meu coração limpo, procurar a inocência, a santidade. Porque enquanto eles vivem do jeito que quer,
e não tem consequência nenhuma, você está sofrendo, não está? Você obedece ao Senhor, mas ninguém te reconhece no trabalho. E agora na crise, talvez decidiram demitir você, mas aquele pilantra lá não perdeu o emprego dele. Dinheiro às vezes mal dá para pagar as contas. Você talvez já esteja cansado de orar para que as coisas melhorem, para uma esposa, para um marido. Nunca vem. Você se sente aí como no versículo 14, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Existe muita injustiça no mundo. E você sente isso também, que tem muita coisa errada e que tem muita gente se dando bem com isso. E sabe, Deus, Ele permite sim que as pessoas vivam desse jeito. Em Atos 14, 17, Paulo diz para as pessoas ímpias, ele fala, o que ele diz aqui, não eram para crentes, cristãos ou judeus, eram para ímpios. Que Deus faz o bem para elas, dá chuvas dos céus, estações frutíferas, e enche o coração delas de fartura e alegria. Mas por quê? Não era para ser o contrário? Não era para os perversos estarem sofrendo, tristes? Não era para os justos serem prósperos e felizes? E a verdade é que a gente nem gosta de pensar nisso, né? O próprio salmista diz aí no verso 16 que de tentar pensar e entender isso é muito trabalhoso. Parece que Deus não faz nada. E é assim que o nosso coração fica, quando ele fica desajustado. Meus irmãos, não subestimem os danos que a inveja, que outros pecados como ela causam no seu coração. Um coração desajustado, ele enxerga tudo errado. Tudo fora de foco. E isso envolve a nossa alma em amargura. E talvez você já esteja amargurado um tempo, não sabe por quê. Você tem visto os ímpios vivendo uma vida boa e tem pensado em viver como eles. Talvez faz dias a última vez que você ajoelhou no chão e orou. E talvez nem tenha sentido falta. Você foi ficando desajustado até chegar ao ponto que nem vale a pena ser puro. Até que você já tem perdido a alegria da sua salvação. Existe uma esperança. Existe uma só, mas é mais do que suficiente. Jesus Cristo, Ele sabe ajustar corações. Jesus Cristo conserta os nossos corações, por mais irracionais que eles sejam. Não importa se você só está começando a ficar assim, ou se você já está assim há muito tempo. Não tem coração que Jesus não possa consertar. Ele nos deu algumas formas de ajustar esse nosso coração, de arrumar a nossa visão. O salmista aqui ele vai falar sobre uma delas. No verso 17, ele fala que ele estava assim até que entrou no santuário do Senhor. E ali a ficha caiu. Ali, Deus ajustou o foco. Deus limpou os óculos do coração dele. Você vê que a saída não é fugir de Deus, mas é se aproximar dele. Se aproximar para adorar, para louvar o Senhor. Se você se sente assim, não fuja de Deus. Volte-se para Ele, se aproxime, e Ele vai ajustar o seu coração. Pois adorar ao Senhor ajusta o nosso coração. E esse é o nosso terceiro ponto. Adorar a Deus ajusta o nosso coração.
O salmista, ele conta aqui ele conta o que aconteceu quando ele foi cultuar a Deus. Ali, no santuário, onde o culto era oferecido a Deus, o Senhor começou a consertar o salmista. Deus relembrou a ele qual é o fim dos perversos. Olha aí no verso 18, ele compreende que Deus põe eles em lugares escorregadios. Eu não sei quantos de vocês já tiveram experiência de esquiar, andar, no gelo. Ano passado eu fiz uma viagem, eu fui esquiar, e lá eu vi a gente que conseguia esquiar até de costas, se quisesse. Mas antes de chegar na pista, tinha uma escada, e bem ali embaixo da escada, ali no primeiro degrau, o chão estava congelado. Não tinha neve, era só gelo, puro gelo. E todo mundo que pisava escorregava ali. Até o pessoal experiente que esquiava de costas. Pisava ali, se não conseguia segurar alguma coisa, caía no chão. Era puro gelo, escorregadio. Não é como um piso molhado, que você escorrega e consegue se segurar, se manter, não. Ali, se você não se segurar, você cai. E a ideia aqui é essa, de que Deus põe essas pessoas em lugares escorregadios, sem nada para se segurar. Só uma questão de tempo, até cair. O salmista está dizendo que Deus põe os ímpios em lugares como este. Ele percebe que eles podem ter uma vida boa aqui. Em alguns lugares realmente podem viver felizes, mas qual que é o fim deles? São destruídos, aniquilados de terror, é que está escrito aí. Porque quando estiverem diante de Deus, deverão responder por cada um dos seus pecados. Pois rejeitaram a redenção em Jesus Cristo. Quando o salmista ele entra no santuário, lá era onde era oferecidos sacrifícios a Deus pelo perdão dos pecados. E o culto é onde você é relembrado do sacrifício de Jesus Cristo pelo perdão dos seus pecados. Porque quando você estiver diante de Deus, você será perdoado, porque você já foi justificado no sangue de Jesus Cristo. Mas os que rejeitam a Jesus não têm isso. Eles terão que pagar por cada um dos pecados deles. Nós temos o perdão, eles não. Nós alcançamos vida eterna e eles não. E meu querido, se você ainda não crê em Jesus Cristo, se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, Ele te chama hoje a se arrepender, a crer no nome dEle para te salvar. Não seja destruído no final das contas, porque não existe outra forma de ganhar a vida eterna. E à medida que Deus ajusta o coração do salmista, ele percebe o quanto que ele estava errado antes. A inveja trouxe a amargura para o coração dele. Ele reconhece que ele estava embrutecido, um ignorante, um irracional diante de Deus, completamente desajustado. Mas olha que interessante, no verso 23, ele diz: todavia estou sempre contigo e tu me seguras pela minha mão direita. Ainda assim, naquela situação irracional, Deus não o havia abandonado. E Deus não nos abandona quando estamos nessa situação. Ele segura a gente com a mão poderosa. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, Deus ele te chama a ajustar o seu coração, a não ficar mais nessa escuridão, a não ficar mais invejando os perversos. Então não despreze, meu irmão, o momento do culto. Não perca tempo invejando os ímpios,
Adore a Deus. Adore o Senhor junto com o povo de Deus. Ele vai colocar as peças do seu coração no lugar, apertar os parafusos soltos. E é dessa forma que você voltará a declarar, como está aí no verso 25. Quem tenho eu no céu? Não há outro em que me compraza na terra. A alegria da salvação é restaurada. No verso 26, ainda que a minha carne e o meu coração se desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Talvez a vida continue sofrida. Talvez você saia daqui, desse domingo, e amanhã ainda continue muito dura a vida e muito difícil. Mas mesmo que o seu corpo desfaleça, mesmo que o seu coração desfaleça, lembre-se que Deus é quem protege o seu coração, como uma fortaleza, um lugar de garantia, de herança eterna, de vida eterna. Paulo, ele entende muito bem isso. Quando ele escreve lá em Romanos 8:18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Os perversos, eles trocam a eternidade por alguns poucos anos de glória e prosperidade nessa vida. E para nós, que somos salvos em Cristo, o que são alguns poucos anos de sofrimento? Para a glória que está reservada, para a vida eterna, para a eternidade com Deus. Depois, lá no paraíso, depois de 2 milhões de anos, ou 10 bilhões de anos, ou de eras no paraíso com Jesus Cristo, e muitos mais depois disso, o que vai ser esses poucos anos aqui de sofrimento? Quando o nosso coração é ajustado, nós reconhecemos isso. Assim como o salmista diz aí nos versos 27 e 28, que um fim dos que se afastam de Deus é a morte e a destruição eterna. E o fim dos que se aproximam de Deus é andar com Ele, é ter o refúgio no Senhor, é ter a vida eterna. Estou concluindo. Lembre-se de que você também está sujeito a isso. De que se você não vigiar, você pode acabar caindo nesses pecados. Tome cuidado com pecados como esse, como inveja, ou outros pecados que nós cometemos com os nossos pensamentos. Eles só parecem que não trazem consequências, mas traz consequências muito sérias para o nosso coração. Tome muito cuidado. Eles corroem a tua alma. Um coração desajustado vai te deixar irracional. Você só vai enxergar o que está aqui perto, nessa vida. Vai se esquecer da eternidade. Não deixe então de cultuar a Deus. O culto é o principal lugar onde Deus ajusta o nosso coração. Então não perca essa oportunidade, essa graça, esse meio de graça que Deus nos deu. Jesus Cristo, ele é profissional em ajustar os corações. E esse momento não acabou na quarentena, tá? Você deve, não só pode como deve, se reunir com sua família, se reunir na sua casa para cultuar a Deus. Porque no culto é onde você é lembrado do sacrifício de Jesus Cristo, na cruz, no seu lugar. Ali onde Ele pagou pelos seus pecados. Então sua esperança não está aqui nessa vida, nesses poucos anos que você vai viver aqui. A esperança é eterna, é uma vida eterna, garantida por Jesus Cristo. Você que ainda não crê nele, corra para Jesus Cristo. Se arrependa dos seus pecados. Corra para Jesus Cristo.
para ter a vida eterna. Não deixe os ponteiros do seu coração tudo fora de ordem. Se aproxime de Deus. Venha a Ele e Ele vai ajustar o seu coração. Vamos orar? Senhor, nós te pedimos perdão, Deus. Te pedimos perdão por tantas vezes que deixamos o nosso coração entrar nessa escuridão. Quando invejamos os perversos, nosso coração fica desajustado. Quando ficamos irracionais, Deus, enxergando só as coisas aqui dessa vida, quando nos esquecemos da eternidade, do paraíso com o Senhor. Ó Deus, nós te pedimos que ajuste o nosso coração, que restaure a alegria da nossa salvação, para que possamos nos lembrar que não há nada melhor do que estar contigo, que possamos ter o nosso prazer em Ti, mesmo que a vida aqui seja sofrida e que o nosso corpo e o nosso coração desfaleça. Que o Senhor seja o nosso refúgio, que Jesus Cristo seja a nossa esperança. É assim que nós oramos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Mesmo em meio à pandemia e o distanciamento social, nós continuamos testemunhando desse Deus maravilhoso. Veja comigo, Salmo 86, versos 5 a 7. Um texto que apresenta para nós onde está a nossa confiança para buscarmos a Deus. Por que nós oramos a Deus? Por que nós falamos de Deus? Veja como o salmista testemunha isso para nós. Salmo 86, versos de 5 a 7. A Escritura diz assim: Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade, para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende à voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a Ti, porque me respondes. Veja, aonde o salmista fundamenta a sua confiança para orar ao Senhor. Verso 5, na bondade, na compaixão, na benignidade. Versos 6 e 7, porque Deus ouve a oração e porque Deus responde à oração. Mas em primeiro lugar, veja aí, Senhor é o único e verdadeiro Deus. A nossa confiança está nele. Esse domingo é mais um domingo onde nós dedicamos tempo em oração e jejum. Jejum, disciplina espiritual, onde nós somos trabalhados pelo Espírito Santo, onde nos esvaziamos do alimento físico, material, para nos enchermos do alimento espiritual, da palavra de Deus. E eu peço você que dedique nesse dia, nesse domingo, tempo de oração, tempo de louvor, tempo de jejum, colocando especialmente a nossa nação diante do Senhor. Nós vamos cantar um hino agora, um hino que fala do nosso Deus Criador e nós como criação. Temos um dia inteiro para cantar, louvar, proclamar o nosso Deus. Mas veja como que esse hino nos convida a confiar no nosso Deus por quem Ele é e por aquilo que Ele faz. Logo depois, então, nós oraremos ao Senhor juntos. Oh,
Depois de cantarmos, louvarmos ao nosso Senhor com esse belíssimo hino, eu convido você a fechar os seus olhos e estarmos concentrados nesse tempo de oração. Senhor, nós queremos te agradecer porque não apenas nos criastes, o Senhor nos criou para si, mas o Senhor também nos redimiu quando nos afastamos do Senhor. Nos trouxe para junto de Ti e hoje nós podemos andar na Tua presença e cantar louvores ao Teu santo nome. Também queremos te agradecer porque as nossas orações são ouvidas por Ti e o Senhor responde segundo a Tua soberania, segundo o Teu plano eterno e maravilhoso, que sempre opera para o bem do Teu povo. Muito obrigado, Senhor. Conduza-nos nessa manhã de domingo, nessa tarde de domingo e na noite de domingo, para que a nossa vida esteja sintonizada, nossa mente, o nosso coração sintonizados em Ti. Que os corações desajustados sejam ajustados pelo tempo de oração, pela leitura da palavra, pelo tempo de jejum, tempo de intimidade com o Senhor. É na intimidade contigo que nosso coração vai sendo transformado, a nossa vida vai sendo moldada e nós vamos nos enchendo de segurança naquilo que o Senhor está fazendo. Pai, conduza-nos assim. Espírito Santo, inclina o nosso coração a Ti, à oração e ao jejum. Que a Igreja Presbiteriana de Brasília, nesse domingo, dedique-se ao jejum e à oração, pois nós te pedimos isso em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, meu irmão, minha irmã. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz, hoje e para todo sempre. Amém. Eu quero começar esse momento de avisos com uma palavra de esperança. O Conselho, na segunda-feira, deliberou, depois de estudar o decreto do governador do Distrito Federal, deliberou a intenção de nós nos encontrarmos no dia 5 de julho para nossa reunião de culto pela manhã e reunião de culto à noite. Por que intenção? Porque nós não sabemos o que vai acontecer daqui até lá, mas nós estamos nos preparando para isso. Equipes já estão trabalhando para preparar as áreas, as instalações da IPBSB para esse encontro nosso. Então você em breve receberá mais notícias sobre isso. E o nosso pedido como conselho é: oremos, junte-se a nós em oração para que Deus nos dê clareza e nós então consigamos, a partir dessa clareza, decidir por essa volta às reuniões presenciais. Então, inicialmente, dia 5 de julho, manhã e noite, se Deus assim nos permitir. Até lá, queridos, continuamos em contato uns com os outros, né? Temos aí quase um mês, então vamos continuar ligando uns para os outros, orando uns pelos outros e com os outros. Como é bom receber uma ligação de alguém que quer saber como que a gente está e que pede para fazer uma oração ou que compartilha a Escritura Sagrada. É renovador. Faça isso. Se é bom receber, então saiba que é bom fazer também. Faça isso. E isso independente da sua idade, tá? Junior pode fazer, criança pode fazer, todos nós podemos fazer bem uso desse tempo. Nós queremos agradecer a você, membro da Igreja Presbiteriana de Brasília, pela sua fidelidade, a sua entrega nos dízimos, a sua oferta que tem contribuído não apenas para a manutenção de toda a estrutura física e de pessoal, tanto da igreja sede quanto das congregações, mas também tem fortalecido o fundo de apoio emergencial
para o sustento das famílias necessitadas. Então, muito obrigado. Nossa oração é que Deus continue inclinando o seu coração para que você continue entregando seus dízimos, as suas ofertas com alegria e assim a gente poder cumprir todos os nossos compromissos. Queridos, o Comitê de Missões tem uma boa notícia para você e eu quero que você preste bastante atenção. Com o intuito de disponibilizar informações para você que quer saber como estão os nossos missionários, que nós somos parceiros, e o que Deus está fazendo no mundo por meio dos nossos missionários, o Comitê de Missões resolveu criar um grupo de WhatsApp para transmitir a quem assim desejar notícias objetivas para quem fizer a inscrição para receber essas mensagens. Então, você que desejar receber as notícias dos nossos missionários do campo, você deve ligar na Igreja Presbiteriana de Brasília, na secretaria, e dar o seu número de telefone. Não se preocupe, vai ser criado um grupo onde apenas os participantes do comitê vão postar e notícias sobre missões. Você não vai poder postar, ninguém vai poder postar, a não ser o grupo do comitê que administrará esse grupo, para que você esteja sempre atualizado, sabendo o que Deus está fazendo. Uma excelente oportunidade para você atualizar as informações e poder orar, saber como orar pelos nossos missionários. Então ligue a partir de amanhã na secretaria da igreja, dê o seu número de telefone e você vai começar a receber essas boas notícias do que Deus está fazendo no mundo. Papai e mamãe, está disponível para você colocar para os seus filhos assistirem 2 momentos. Às sextas-feiras, nós estamos estudando Daniel, forte no Senhor, e aos domingos temos ouvido sobre as parábolas que Jesus contou. Sexta-feira com a tia Carol Ionarra e aos domingos com a tia Jamile. Então, aproveite essa oportunidade, tem sido um material abençoador para as nossas crianças, temos ouvido vários testemunhos, inclusive de adultos que têm aprendido com essas mensagens. Então, não perca essa oportunidade, coloque seus filhos para assistir. Se Deus assim permitir, logo mais à noite estaremos juntos, continuando nosso tempo de celebração e adoração ao nosso Deus. Desejo que o Espírito Santo te conduza nesse dia de domingo, orando, jejuando, enchendo-se da palavra do Senhor.